Você já se sentiu como se estivesse constantemente correndo atrás do próprio rabo? Como se sua mente fosse 1 milhão de estações de rádio sintonizadas ao mesmo tempo, todas tocando músicas diferentes em volumes ensurdecedores? Talvez você se veja começando projetos com entusiasmo, apenas para perdê-los no meio do caminho, atraído por algo novo e brilhante. Ou, quem sabe, você se sente culpado por constantemente interromper conversas, não por maldade, mas porque seus pensamentos simplesmente não conseguem esperar. A vida moderna, com suas exigências implacáveis e bombardeio constante de informações, pode nos deixar sentindo sobrecarregados e exaustos. Mas, e se essa sensação de caos interno não fosse apenas uma consequência da vida moderna, mas sim um padrão mais profundo, uma parte intrínseca de como seu cérebro funciona? Imagine a cena: uma mesa de trabalho coberta de papéis, anotações rabiscadas em post-its coloridos, um computador com dezenas de abas abertas, cada uma representando uma tarefa urgente. No meio desse turbilhão, você, tentando desesperadamente manter o foco, mas sentindo-se puxado em 1000 direções diferentes, a sensação de urgência constante, a dificuldade em priorizar, a luta para completar até mesmo as tarefas mais simples. Isso não é apenas procrastinação ou falta de organização. É uma batalha diária contra um inimigo invisível que reside dentro de sua própria mente. E se essa luta fosse, na verdade, um sinal de que algo mais está acontecendo, talvez você já tenha se perguntado se esses desafios persistentes poderiam estar relacionados ao transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH, uma condição que por muito tempo foi erroneamente associada apenas a crianças hiperativas correndo pelos corredores da escola. Mas a realidade é que o TDAH se manifesta de maneiras muito mais sutis e complexas, afetando adultos de todas as idades e origens. Não se trata apenas de ser inquieto ou desatento. Trata-se de um padrão neurológico que impacta a capacidade de regular a atenção, controlar impulsos e organizar pensamentos e ações. Este não é um diagnóstico, e sim um convite para explorar. Para questionar se as dificuldades que você enfrenta diariamente podem ter uma explicação mais profunda do que simplesmente falta de força de vontade ou má organização. Para descobrir se existe uma maneira de entender melhor seu cérebro e aprender a trabalhar com ele em vez de lutar contra ele. Não se trata de encontrar desculpas para o comportamento, mas sim de buscar ferramentas e estratégias para prosperar, apesar dos desafios. Nos próximos minutos, vamos desmistificar o TDAH, explorando suas nuances, seus impactos e, o mais importante, as possibilidades de uma vida mais plena e focada. Vamos mergulhar nas complexidades do cérebro TDAH, entender como ele funciona de maneira diferente e descobrir como transformar seus desafios em superpoderes. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e empoderamento, onde você aprenderá a abraçar sua individualidade e a construir uma vida que reflita seus verdadeiros valores e paixões. Este é o começo da sua jornada para entender e dominar o TDAH. Não como uma limitação, mas como uma parte única e valiosa de quem você é. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, é, antes de tudo, uma condição neurobiológica. Isso significa que ele tem uma base física real, ligada a diferenças na estrutura e no funcionamento do cérebro. Não é uma questão de falta de vontade, preguiça ou falha moral. É um desajuste nas engrenagens da maquinaria cerebral, mais especificamente nas áreas responsáveis pelo controle da atenção, impulsividade e função executiva. Imagine o cérebro como uma orquestra sinfônica. No cérebro neurotípico, o maestro, as funções executivas, coordena os diferentes instrumentos, as áreas do cérebro, para produzir uma melodia harmoniosa. No cérebro com TDAH, o maestro pode estar um pouco distraído, deixando os instrumentos tocarem em ritmos diferentes, resultando em uma cacofonia que dificulta a concentração e a organização. Essa cacofonia se manifesta, em grande parte, devido a desequilíbrios nos neurotransmissores, as substâncias químicas que transmitem sinais entre os neurônios. A dopamina e a noradrenalina, em particular, desempenham um papel crucial na atenção, motivação e regulação do humor. Em pessoas com TDAH, esses neurotransmissores podem estar em níveis insuficientes ou apresentar problemas na forma como são transportados e utilizados pelo cérebro. Consequentemente, as vias neurais responsáveis pelo foco e pela inibição de impulsos se tornam menos eficientes. É como tentar dirigir um carro com pouco combustível ou com os freios desgastados. A tarefa se torna muito mais difícil e exige um esforço maior. Além dos neurotransmissores, estudos de neuroimagem revelam diferenças estruturais em áreas cerebrais específicas de pessoas com TDAH. O córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento, organização e tomada de decisões, tende a ser menor e menos ativo.
Da mesma forma, o corpo caloso, a ponte que conecta os dois hemisférios cerebrais, pode apresentar diferenças em seu tamanho e conectividade. Essas variações estruturais contribuem para as dificuldades observadas em áreas como a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório. Perceba então que o TDAH não é uma falha de caráter, mas sim uma característica neurológica, uma forma diferente de o cérebro ser cablado. Entretanto, a genética também desempenha um papel importante. O TDAH tem uma alta herdabilidade, o que significa que há uma forte tendência de que seja transmitido de pais para filhos. Se você tem TDAH, é provável que outros membros da sua família também apresentem características semelhantes, mesmo que não tenham sido formalmente diagnosticados. Essa predisposição genética não significa que o TDAH seja inevitável, mas sim que aumenta a probabilidade de que a condição se desenvolva, especialmente em combinação com fatores ambientais. É crucial entender que o TDAH não é uma entidade monolítica. Ele se manifesta de maneiras diferentes em cada indivíduo, com uma ampla gama de sintomas e níveis de gravidade. Alguns podem apresentar predominantemente desatenção, enquanto outros podem ser mais impulsivos e hiperativos. Muitos combinam os três tipos de sintomas. Além disso, o TDAH frequentemente coexiste com outras condições, como ansiedade, depressão, transtornos do sono e dificuldades de aprendizado. Essa complexidade torna o diagnóstico um desafio e exige uma avaliação cuidadosa e individualizada. Portanto, ao compreender a base neurobiológica do TDAH, podemos começar a desmistificar os estigmas e preconceitos que cercam essa condição. Não se trata de uma doença inventada ou de uma desculpa para o mau comportamento. É uma condição real, com raízes profundas na biologia do cérebro, que impacta a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Ao reconhecer essa realidade, abrimos caminho para uma abordagem mais compassiva e eficaz no tratamento e no apoio a indivíduos com TDAH. As consequências de ignorar o TDAH, ou mesmo de não reconhecê-lo, reverberam em diversas áreas da vida, desde o desempenho acadêmico e profissional até a saúde mental e os relacionamentos interpessoais. A longo prazo, a falta de diagnóstico e tratamento adequados pode levar a um ciclo vicioso de frustração, baixa autoestima e dificuldades persistentes. Imagine um equilibrista tentando se manter em uma corda bamba com um peso amarrado aos pés. Cada passo se torna mais difícil. Cada movimento exige um esforço sobre-humano e a queda parece inevitável. Essa é a realidade de muitas pessoas com TDAH não tratado. No âmbito acadêmico, a dificuldade em manter o foco, organizar tarefas e cumprir prazos pode resultar em notas baixas, reprovações e, em casos mais graves, até mesmo abandono escolar. A frustração de não conseguir acompanhar o ritmo da turma, mesmo se esforçando ao máximo, pode minar a confiança e o interesse pelo aprendizado. Da mesma forma, no mercado de trabalho, a desatenção, a impulsividade e a dificuldade em lidar com a rotina podem dificultar a obtenção e a manutenção de um emprego. A constante sensação de estar sempre atrasado ou de não conseguir dar conta do recado pode gerar ansiedade, estresse e burnout. Ademais, o TDAH não tratado pode ter um impacto significativo na saúde mental. A dificuldade em regular as emoções, a impulsividade e a tendência a comportamentos de risco podem aumentar a vulnerabilidade a transtornos como ansiedade, depressão, transtornos alimentares e dependência química. A sensação de inadequação e a dificuldade em se encaixar em normas sociais podem levar ao isolamento social, à solidão e à baixa autoestima. Considere, por exemplo, uma pessoa que constantemente interrompe conversas ou age de forma impulsiva, sem perceber o impacto de suas ações nos outros. Com o tempo, essa pessoa pode ser vista como mal-educada, egoísta ou irresponsável, o que pode levar à rejeição e ao isolamento. Em contrapartida, nos relacionamentos interpessoais, o TDAH pode se manifestar através de discussões frequentes, dificuldade em manter compromissos, desorganização e falta de atenção às necessidades do outro. O parceiro ou familiar pode se sentir negligenciado, incompreendido e sobrecarregado com as responsabilidades. Imagine um casal em que um dos parceiros tem TDAH e constantemente se esquece de tarefas importantes, como pagar contas ou buscar os filhos na escola. Com o tempo, o outro parceiro pode se sentir frustrado, ressentido e sobrecarregado com as responsabilidades, o que pode levar a conflitos e até mesmo ao término do relacionamento. Acrescente-se que, a longo prazo, o TDAH não tratado pode aumentar o risco de acidentes de trânsito, problemas financeiros, dificuldades legais e até mesmo encarceramento. A impulsividade e a dificuldade em avaliar riscos podem levar a comportamentos perigosos e a decisões impulsivas com consequências graves.
Assim, é fundamental reconhecer o impacto multifacetado do TDAH não tratado e buscar ajuda profissional o mais cedo possível. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem fazer uma diferença significativa na qualidade de vida, permitindo que a pessoa com TDAH desenvolva suas potencialidades, construa relacionamentos saudáveis e alcance seus objetivos. Não se trata de curar o TDAH, mas sim de aprender a lidar com os desafios e a transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal. O caminho para o bem-estar com TDAH não é uma estrada reta e pavimentada, mas sim uma trilha sinuosa na floresta, com obstáculos inesperados e paisagens deslumbrantes. A jornada envolve autoconhecimento, aceitação e a implementação de estratégias personalizadas para otimizar o funcionamento do cérebro e mitigar os desafios. Não se trata de consertar o TDAH, mas sim de aprender a navegar com ele, aproveitando seus pontos fortes e minimizando seus pontos fracos. Inicialmente, é fundamental buscar um diagnóstico preciso com um profissional qualificado, como um psiquiatra ou neurologista especializado em TDAH. A avaliação deve ser abrangente, incluindo o histórico médico, entrevistas detalhadas, testes neuropsicológicos e, se necessário, exames complementares.